Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, minha gente. Boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito do Povo, diretamente dos estúdios da TV Online, da Cidade Ativa TV Online. O programa que tem a pretensão de esclarecer as suas dúvidas jurídicas aqui e ao vivo. Portanto, se você tem alguma dúvida jurídica, daquelas que você acha que não tem solução, daquelas que o vizinho falou para você, não vai atrás disso, é besteira, não vai dar em nada, daquelas que os parentes te aconselham a não ir buscar qualquer aconselhamento, não, isso é besteira, é coisa da sua cabeça, mas aquela dúvida que te incomoda, aquela dúvida que muitas vezes te faz perder o sono. Então, se você está preocupado em gastar dinheiro para consultar um advogado, pode mandar a sua dúvida aqui para o nosso programa que a gente vai tentar esclarecer. Se a dúvida for muito complicada e eu não conseguir dar uma resposta de imediato, não se preocupe que a gente guardará a pergunta, eu estudarei a matéria e responderei no programa seguinte. Mas aqui, o que eu sempre falo, muitas pessoas não procuram um advogado por falta de dinheiro, por achar que não tem dinheiro sequer para pagar uma consulta. Eu posso afirmar para vocês que, por lei, por força da Constituição brasileira, todos os brasileiros têm direito a uma defesa gratuita, têm direito a uma assistência judiciária gratuita. No teu município, essa assistência judiciária gratuita pode ser feita pelo representante da OAB, ou seja, pela seccional da OAB do teu município, ou diretamente no fórum. Pode procurar o fórum diretamente. Lá você se informa com os funcionários do fórum. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem sempre um departamento do fórum, chama Sejusc. No Sejusc você entra, tem também o departamento de pequenas causas, a vara de juizado especial de pequenas causas. Lá você pode fazer tua ação sem qualquer auxílio de advogado, ou no Sejusc o pessoal certamente te indicará um advogado gratuito. É um direito seu, não se esqueça disso. Pode procurar. Mas, em dias como hoje, chovendo bastante, um calorão, apesar dessa chuva, aí chove, abafa. Ah, não, vou fazer o quê? Não vou lá no fórum, não vou procurar advogado, não vou na sede da OAB, até tem que marcar consulta, tem que ligar, não se preocupa, né? Assista o nosso programa, faz a sua pergunta, entre em contato pelas redes sociais, que a gente responde na mesma hora. Se Deus quiser, se eu conseguir, evidentemente, tá? Qualquer dúvida mais complexa ou qualquer questão que vocês queiram, esclarecimentos esclarecimentos pessoais de minha parte ou de qualquer pessoa da equipe do meu escritório, basta entrar em contato pelo WhatsApp com o telefone que está aí na tela de vocês, 989512198, ou pelo Instagram diretamente no meu nome, na minha página do Instagram, que eu responderei em seguida. Tá bom? Mas, enfim, para esclarecer uma dúvida que ficou pendente a semana passada, não por conta da sua complexidade, mas por conta mesmo da falta de tempo. A semana passada muitas pessoas enviaram dúvidas e, no fim, eu acabei não tendo tempo de responder todas elas. Mas uma ficou pendente. Uma pessoa, se não me falha a memória, é o senhor Sebastião. O senhor Sebastião
ele mandou uma dúvida dizendo, olha, eu moro na mesma casa há quase 20 anos, comprei contrato de compra e venda, que é comum na periferia de São Paulo, nas periferias dos municípios do estado de São Paulo, né? Como um contrato de compra e venda, ninguém se preocupa em fazer uma escritura, ou mesmo que faça uma escritura, não se preocupa em registrar essa escritura. E muito menos se preocupa em fazer uma busca, em saber se a pessoa que está te vendendo é de fato a pessoa dona do imóvel. Mas enfim, essa pessoa, o seu Sebastião está morando há muitos anos na casa, ele comprou um terreno, contrato de compra e venda, desculpe, fez uma casinha, a casinha foi crescendo, a família dele cresceu, ele fez novos cômodos, hoje é uma casa bastante confortável. Mas aí um belo dia, há pouco tempo atrás, ele recebe uma intimação do fórum, chamada citação por oficial de justiça, alegando que ele precisa se defender de um processo que entraram contra ele, na verdade, sem estar no nome dele. Entraram contra o ocupante da residência na rua tal, número tal, justamente a residência em que ele mora, justamente o número de rua do terreno onde ele construiu a casa dele. E aí ele disse que foi procurar um advogado, o advogado olhou o processo e, para espanto meu, falou, olha, não tem o que fazer, ele está provando por escritura que é dono, o senhor mais dia, menos dia vai ter que sair. E por mais estranho ainda que possa parecer, dada a desinformação desse advogado que foi consultado, o requerente, isto é, o autor da ação, ou a pessoa que se diz dona da ação, não é? Dona do terreno, pediu uma liminar para o juiz. E o juiz, antes de despachar a liminar, mandou citar o seu Sebastião. O seu Sebastião procurou o advogado falou para ele que não podia fazer nada, e o coitado foi visitado, então, novamente, pelo mesmo oficial de justiça, dizendo, olha, o juiz aqui deu 25 dias para o senhor sair, 25 dias úteis, o que dá um pouco mais de um mês. E o seu Sebastião nos procurou, bastante alterado, bem desesperado até, não é por menos, né, na iminência de perder a casa dele. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido este imbróglio do seu Sebastião, mas vamos tentar explicar por partes. Primeiro, a pessoa deve ter entrado com uma ação de imissão na posse, ou, como ele pediu liminar, deve ter entrado de forma errada com uma ação de reintegração de posse. A reintegração da posse só existe quando você comprova a tua posse anterior. E o pedido de liminar só cabe se você comprova que a pessoa tomou posse do teu imóvel há menos de ano. Ano e dia já não pode pedir liminar. Tá certo? Tem que entrar com uma ação que vai correr o rito normal até que o juiz decida quem é o dono, quem tem que sair e por que tem que sair. Muito bem, isso é a primeira coisa, que são questões que o advogado que foi consultado pelo seu Sebastião devia ter tido pelo menos a decência de estudar o caso, né? De dizer para o seu Sebastião, não dá para eu responder agora, eu vou estudar e vou entrar em contato com o senhor passa aqui amanhã, porque eu vou estudar esse caso, porque eu não sei o que fazer. Não, ele deu um conselho errado, deixou o Sebastião e a sua esposa e um dos filhos que ainda mora com ele em polvorosa, simplesmente ficaram imaginando, pô, aonde nós vamos, o que nós vamos fazer, tudo que a gente tem tá aqui, nós que construímos, como é que pode? Claro que o Sebastião foi atrás de quem vendeu, mas não achou a pessoa, até porque faz muito tempo. Lógico que ele mostrou para o advogado um documento que é um contrato de compra e venda, que o advogado falou para ele que não prestava para nada. Muito bem. Essa é a parte da minha crítica a este advogado, assim como aconselho
agora ao vivo, caso tenha algum advogado escutando esse programa, assistindo esse programa, que estudem o assunto, que não se metam a defender uma causa que não conhecem. E se quiserem defender uma causa cuja matéria vocês não conhecem, tenham a decência de estudar a matéria antes de aconselhar de forma errada. Por favor. Tá certo? Nada contra vocês pegarem qualquer caso, até porque o advogado tem um documento chamado Carteira da Ordem que o habilita para atender qualquer tipo de caso, seja ele civil, criminal, previdenciário, trabalhista, tributário. Ele está habilitado para isso. Agora, se ele tem a especialidade nisso, são outros 500. Tá certo? Eu costumava dizer, no tempo que eu dava aula para os meus alunos, mesmo na pós-graduação, que a diferença entre um advogado especialista e o advogado não especialista é 1 semana ou 15 dias de estudo para valer. Muito bem, está dado o recado para o advogado. Mas vamos lá, seu Sebastião. Eu já passei isso para o senhor por e-mail, já passei isso pelo WhatsApp, parece que o senhor já leu, já entendeu. Eu não vi se tem resposta ao e-mail. Mas é assim, o que o senhor pode fazer imediatamente é contratar um advogado, perto de onde o senhor mora, ou nos procurar diretamente pelos meios que estão disponíveis na tela, porque há sim uma coisa que deve ser feita. Primeira coisa eu vou falar um palavrão agora, mas espero que todos entendam. É uma coisa que chama embargos de retenção por benfeitoria. O que significa isso? Tá bom. Se amanhã o fulano provar que o imóvel é dele de forma irrestrita, inegável, e eu tiver que sair, não é assim. Eu comprei um terreno nu, eu tive que desmatar, construir uma casa. Essa casa tem um valor. Tudo que está aqui dentro tem um valor. Então, quando ele me pagar a benfeitoria de tudo que eu fiz no imóvel dele, pretensamente dele, aí eu saio. Então, assim, ele, antes de mais nada, se ele quiser que eu saia agora, ele paga tanto, ou pede para o juiz mandar um perito avaliar tudo que foi feito no imóvel, ele deposita o dinheiro no fórum, deposita judicialmente esse dinheiro, aí eu vou ter que sair. Agora, duvido que alguém vá depositar em juízo o valor de uma casa inteira. Este é o primeiro passo de defesa que tem que ser dado. O segundo passo de defesa que tem que ser dado é contestar essa ação, provando que você está na posse desse imóvel, embora tenha comprado e tenha sido ludibriado por quem te vendeu, o fato inegável é que você está no imóvel há mais de 20 anos. Lá você criou seus filhos, lá todo mundo te conhece no bairro, não é? Pega a declaração dos vizinhos, dizendo que conhece o senhor há mais de 20 anos, que sabe que o senhor mora lá, que sempre utilizou e morou e residiu no local como se dono fosse. Não é? Até porque ninguém fica construindo uma casa de alvenaria durante muitos anos, pintando, cuidando da casa, uma casa grande, onde cria família, num terreno que, por assim dizer, ele tenha furtado esse terreno, tenha roubado esse dinheiro, esse terreno. Isso não existe, não é? Então, assim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa defesa. Quer dizer, prova que a posse é antiga e entra paralelamente, porque não cabe como contestação, não cabe como defesa, mas cabe como uma ação paralela, entra com uma ação de uso capião. Em tese é o seguinte: se você sabe quem é o dono na escritura, basta que você prove que você está lá há 20 anos, você tem o direito constitucional de se tornar dono do imóvel. Até porque este fulano
nunca cuidou do imóvel, nunca quis saber desse imóvel. Aí um belo dia ele acorda, passa na frente e fala, opa, tem uma casa bonita, tem um imóvel bacana, a rua hoje é movimentada, tem comércio e tal, tá valendo um dinheirão. Eu vou pegar essa casa para mim. E aí? Tá certo? Quem reside e mora há muito tempo no imóvel pode se valer sempre que quiser, sempre que tiver tempo hábil, da ação denominada uso capião. Uso capião extraordinário. Há 3 modalidades de uso capião, que eu não vou ficar explicando aqui porque vocês não vão entender. Mas um deles é o uso capião extraordinário, quando você está com um tempo maior do que o previsto, ou igual, maior ou igual ao previsto na Constituição. Né? Há o uso capião ordinário, quando você tem um tempo um pouco menor no imóvel, e há o uso capião especial ou urbano, como se fala, quando o imóvel for pequenininho, né, e tiver interesse social. Basta que você prove que esteja no imóvel, que está no imóvel durante 5 anos, você consegue esse uso capião urbano. Mas há uma série de quesitos, uma série de questões, como a metragem do imóvel, o valor dele, etc, etc, etc. Mas então, gente, o resumo dessa ópera é o seguinte: sempre prestem a atenção quando for comprar um imóvel. Primeiro, por que contrato de compra e venda? Por que não uma escritura de compra e venda? Por que não perguntar para quem está vendendo, cadê o documento desse imóvel? Me mostra o documento desse imóvel. Né? Cadê a matrícula? Me dá o seu nome, eu vou fazer uma pesquisa. Gente, pela internet, você consegue saber se o fulano, se aquele imóvel está no nome do fulano. Normalmente a história é assim, não, mas assim, o imóvel é muito maior, a escritura tem mais de 100 mil metros, eu só estou te vendendo 125 metros, estou te vendendo 250 metros, eu estou te vendendo 300 metros, só que a escritura tem mais de 100 mil metros. Então o senhor compre, depois eu me comprometo a passar a escritura assim que eu desmembrar o imóvel, assim que eu desmembrar o terreno. Né? Desmembrar significa dividir o terreno em várias partes. Não entra nessa, não compra esse imóvel, tá certo? Ou compra sabendo que está correndo um risco muito grande. Pesquise, porque a chance desse fulano não ser o proprietário desse imóvel é muito grande. E amanhã ou depois pode ter uma grande dor de cabeça. Roberto Ferreira, boa noite, meu irmão e meu Dr. Paulo, levando à população os direitos que tem. Bom trabalho e um grande abraço. Muito obrigado, Dr. Roberto Ferreira. Para quem não sabe ainda, quem nos segue bastante tempo sabe disso, mas o Dr. Roberto Ferreira é o dono da TV, o meu patrão, né? Então, que bom que ele nos acompanha. Não sei se ele nos acompanha porque gosta e elogia porque está gostando, ou manda recado para dizer, tô aqui, viu? Tô te vendo. Entendeu? Mas que nada, o Roberto é um grande amigo, um grande parceiro, é patrão, mas é amigo antes de tudo. Stephanie Pereira, boa noite, Dr. Paulo Bonadies, beijos de Porto, Portugal. Stephanie, novamente aqui com a gente. Fico muito orgulhoso toda vez que você entra no programa e nos manda um abraço aí de Portugal, viu? Muito legal, da cidade do Porto. Bruno De Lúcio, boa noite, Dr. Paulo. Sempre bom vê-lo na telinha da TV, esclarecendo as dúvidas das pessoas. Abraço. Abraço para você, Bruno. O Bruno tem um programa nessa TV, eu acho que toda segunda-feira. Ele é um apresentador, um jornalista de mão cheia. Tenho até vergonha de ter um programa aqui falando para ele assistir, é complicado, viu? Rebeca Vargas, boa noite, Dr. Paulo. O que se deve fazer quando o contrato é verbal e o inquilino não quer sair? Rebeca, desculpa. Rebeca, o contrato de locação,
ele está na categoria de contratos que pode muito bem ser um contrato informal. Então, o contrato de locação, ele pode ser verbal, sem nenhum problema, viu? Então, se ele não quer sair, basta que você prove que é dona do imóvel e basta que você prove que este inquilino vem pagando para você desde X tempo, tá certo? E aí você entra com uma ação de despejo por falta de pagamento, tá bom? Sem problema nenhum. Desde que você tenha a prova da propriedade e a prova de que ele vem te pagando aluguéis todos os meses, né? Como o inquilino vinha pagando, deve ter depósito, deve ter recibo, enfim, alguma prova você tem desse pagamento. E se não quiser sair, pode entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento. A ação de despejo por falta de pagamento funciona da seguinte forma: o juiz vai dar um prazo para ele pagar, sob pena de despejo, mas, se for a primeira vez que ele está sendo cobrado judicialmente, ele vai ter o direito de purgar a mora. O que significa isso? Pagar os atrasados imediatamente e continuar no imóvel, desde que não atrase mais. Porque se atrasar por 3 vezes consecutivas, configura uma coisa chamada atraso contumaz, e por conta desse atraso contumaz e por conta da primeira ação que foi já atentada de despejo por falta de pagamento, com certeza ele não vai mais poder purgar a mora, ele vai ter que sair do imóvel por quebra de contrato, tá certo? Por rescisão contratual, por desobedecer cláusula contratual, até porque a principal obrigação do inquilino, evidentemente, além de não derrubar o imóvel que está alugado, é pagar o aluguel, né, gente? Tá bom, Rebeca? Espero ter esclarecido. Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Abraço a todos do Embu das Artes e a todos da TV. Muito obrigado, Lúcia. Sempre aqui com a gente. Muito bom saber que você nos segue aí, toda semana nos assiste. Fico muito contente mesmo, muito feliz, viu, Lúcia? Ellen Soares, beijo a todos da TV, ótima programação. Obrigado, Ellen. Obrigado mesmo. Viu? Depois da próxima vez, Ellen, você me diz em que cidade você está ou em que país você está, né? Eu estou aqui fazendo uma enquete, eu estou me achando muito chique, na verdade, né? Porque eu recebo aqui mensagens de pessoas que nos assistem do Chile. Até agora foi assim: Chile, Portugal e Angola. Desses 3 países, as pessoas, Angola e Portugal, tudo bem, porque a língua é a mesma, mas no Chile o pessoal escuta e assim mesmo manda saudações, muitas vezes até questões. O pessoal de Angola, por exemplo, manda bastante questão para a gente, embora eles saibam, não é, que a legislação é diferente, que nem sempre não, nunca vou poder responder diretamente ou de acordo com a legislação angolana, que eu não conheço. A legislação portuguesa eu até conheço um pouquinho, porque por força aí da faculdade, dos meus títulos acadêmicos tal, eu tive que estudar o direito português, tenho até bastante literatura jurídica portuguesa. Então, nas leis de Portugal, posso dar pitaco. Eu posso, eventualmente, palpitar aqui ou ali. Mas a angolana, não, e também a chilena, muito menos. Tá certo? Mas que bom. Viu, Ellen? Não deixa de, na próxima, dizer para onde você está. Verena Leitão, boa noite, ótimo programa. Obrigado, Verena. Verena é uma colega nossa que faz tempo que eu não vejo. Um grande abraço, Verena. Vê se vem nos visitar por aqui, tá bom? Muito bom ter você assistindo o nosso programa aí. Henrique Dias, boa noite, doutor Paulo. Parabéns pela programação. Sempre quando posso assisto. Obrigado, Henrique. Obrigado mesmo. Continua assistindo, espero que você tenha sempre possibilidade e tempo para ver o nosso programa aqui. Porque se não servir para nada,
pelo menos você fica sabendo bastante informações aí da área jurídica, né? É bem legal. É muito bom. Manuela Siqueira, boa noite, doutor Paulo. Ao vivo contigo aqui em Luandas. Beijo. Não falei? Povo lá de Luanda nos assistindo, lá de Angola. Muito obrigado, Manuela. Prazer em rever você aqui no programa, tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado por nos acompanhar. Amarildo, olá, meu caro professor. Amarildo, um eminente advogado da cidade de Cotia, nos assistindo. Muito obrigado, um grande abraço para você, Amarildo. Amarildo, advogado famoso lá em Cotia, especializado em direito previdenciário, mas que na verdade é assim, né? Ele diz que é advogado previdenciário, mas no fundo ele faz o que aparece, porque o cabedal de conhecimento dele é bastante extenso. Então ele tem mais do que capacidade de atender a contento e muito bem aqueles que os procuram. Sucesso, Amarildo. Grande abraço para você, viu? Marilda Teixeira de Freitas. Boa noite, doutor Paulo. Obrigado pela sua explicação sobre assuntos do nosso interesse, de uma forma que todos nós conseguimos compreender. Gratidão. Ô, Marilda, que bom. Que mensagem gostosa de receber. Mensagem boa de ver e de ler para o público. É sinal que... É assim, Marilda, eu me esforço o tanto mais possível de responder as perguntas e fazer a minha falação aqui ao vivo, tentando falar sempre em português e não em advoguês, né? Tudo que eu falo aqui Marilda Teixeira, eu sou de Taboão da Serra, São Paulo. Ô, Marilda. Então, Marilda, o que eu estava explicando aqui para o povo é o seguinte: eu tento, tanto quanto possível, falar em português e não em advoguês, né? Todas as explicações que eu dou aqui, se eu estiver dando uma explicação ou em sala de aula ou para outro advogado, em 2 frases eu respondo, né? Para vocês não. Para vocês que são leigos, leigos na ciência do direito, eu preciso explicar em palavras simples, né? Uma explicação plausível, de possível entendimento a todos. Que bom que você mandou esse tipo de manifestação, porque me dá segurança de continuar falando do jeito que eu estou falando aqui, na certeza de que vocês, embora não sejam advogados nem formados em direito, estejam entendendo. É realmente muito bom saber que vocês me compreendem quando eu falo, né? E sei que falo muito. É verdade que eu falo muito. Mas direito já é complicado. Se eu for explicar aqui em advoguês, usando inclusive expressões em latim, como muito advogado antigo como eu ainda faz, eu nunca gostei, né, de expressão latina, eu nunca gostei de usar latim nem nas petições, né? Mas quando eu me formei, e já lá se vão alguns meses, né? Eu não vou dizer com exatidão, mas com segurança tem um cadinho mais de 40 anos que eu estou formado, que eu sou advogado. E nessa época em que eu me formei, final dos anos 70, início dos anos 90, a petição do advogado era recheada de expressões em latim. Eu mesmo tinha bastante dificuldade de entender essas expressões latinas, porque não basta ser uma expressão, não basta ser uma frase em latim. Era uma expressão jurídica em latim, que muitas vezes tem significados diferentes, né, da simples frase em latim. E olha que eu estudei latim, eu sou do tempo que a escola pública, né, ensinava latim para as pessoas. Eu estudei latim, depois estudei latim na faculdade de novo. E mesmo assim,
eu tinha muita dificuldade em entender a escrita dos advogados mais antigos do que eu, né? Porque eu estava me formando naquele momento. Assim, 2, 3 parágrafos tinham pelo menos 4 ou 5 expressões latinas, né? Expressões em latim. Uma expressão latina, uma expressão jurídica em latim, né? É um horror, gente. A redação fica sem nexo, né? Então fica ruim de ler, fica ruim do juiz entender. Hoje em dia, se eu pegar uma petição daquela e reproduzir para um juiz, o juiz não vai entender, não. É capaz de ele mandar eu reescrever ou ele indeferir a petição inicial por falta de compreensão, falta de lógica na redação. Embora seja uma peça jurídica, digamos, erudita, né? Com expressões permeadas de expressão latina, o juiz certamente vai recusar a leitura e vai dizer que não entendeu nada, que ou eu faço outra ou esclareça, né? Vai soltar um famoso despacho, requer ao autor que emende a petição, esclarecendo o que entende por direito ou qualquer coisa do que o valha, né? Então eu teria que reescrever a petição, né? O povo aqui do estúdio está me perturbando aqui no ponto, pedindo para que eu peça nosso comercial. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Clínica Mesodonto, estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Imóveis, custo-benefício. Vem! Estamos aqui de volta do nosso intervalo comercial, até porque a TV precisa faturar um cadinho, né? E se não faturar, eu não ganho salário nenhum, imagina, né? Eu preciso faturar algum. Aliás, estou aí numa campanha com os meus assíduos espectadores aí do programa, uma campanha forte aí, que nem fui eu que lancei. Foi o pessoal que assiste o programa que lançou uma campanha para a gente conseguir um aumento aí para esse apresentador, né? Que, apesar do patrão assistir o programa e vigiar de perto, mandar recado, um grande abraço, que legal, que bom, tal, não sei o quê, ele está ao mesmo tempo vigiando, botando rédea curta, vendo se o programa está indo bem, mas... salário que é bom, fazer igual o Chico Anísio, salário que é bom, ó,
pequenininho, né? Lembram como é que era? Professor não sei o quê, né? Professor Raimundo, acho, Chico Anísio, na escolinha do professor Raimundo, isso aí. Então, o salário é pequenininho, gente. Mas, assim, as perguntas que vocês mandam, as dúvidas que vocês postam aqui no programa, além de me envaidecer bastante, dá um ânimo na gente, dá um pique, né? Uma vontade de continuar realmente. Débora Costa, boa noite, Dr. Paulo Bonadies, compartilhando aqui em Embu das Artes. Obrigado, Débora. Que bom que você nos assiste. Aqui de Embu, né? Embu, pertinho da gente aqui. Muito bom saber que tem gente que nos acompanha. Estela Gabriela, olá, boa noite. Minha tia, deve ser, bom, se envolveu em um acidente de trânsito sem ter culpa. E agora que a pessoa que bateu não quer pagar o prejuízo, o que fazer agora? Bom, Estela, é assim. Primeiro, precisa ter prova do acidente. Segundo, precisa ter testemunha de que a pessoa estava errada, né? Foi feito boletim de ocorrência, não foi feito boletim de ocorrência, anotou a placa do veículo que bateu no carro, que causou o acidente. Alguém se machucou? Não, acredito que ninguém tenha se machucado, senão se teria dito aí, mas se a pessoa que bateu e você tiver prova de que ela bateu e saiu do local, ou prometeu pagar e não conseguiu, ou se você pegou o telefone dessa pessoa que provocou o acidente e trocou mensagem pelo WhatsApp com ela, coleta todas essas provas do acidente, coleta também orçamento, né, de mecânico e funileiro, pelo menos 3 orçamentos, coleta aí e entra com uma ação. Dependendo do valor da ação, você pode entrar, você pode ir diretamente no fórum, procurar o Juizado Especial de Pequenas Causas, né? Nesse tipo de coisa, eu indico que você procure um advogado. Por quê? Porque dependendo do acidente, pode ser que precise de uma perícia técnica, né? Digamos que você diga lá, não, quebrou a ponta do eixo da roda da bebimboca de não sei o que, muito bem. E a pessoa acontece dizendo, não é possível, porque a batida foi do outro lado, a batida não foi tão forte e tal, e pede um perito para o juiz. Se, dependendo do acidente, tiver necessidade de uma perícia técnica, o processo não vai poder prosseguir no Juizado Especial de Pequenas Causas, porque no Juizado Especial, as ações que tem o rito processual, ou seja, o andamento processual do Juizado de Pequenas Causas, não pode ter perícia, tá certo? Então procura um advogado, procura se aconselhar para ver o tipo de acidente, o tipo de prova que você tem, né, para aí se entrar com a ação correta, tá bom? É isso, Estela. José Costa, boa noite, José. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834.
Oi, gente, desculpa a interrupção. Estamos de volta. Tivemos aqui um problema técnico com o microfone. Para variar, esse microfone, não sei, aqueles que nos assistem há algum tempo já perceberam que eu troquei de microfone. Antes era um microfone que ficava aqui, né, grudado na gravata ou na camisa, tal. E agora me deram um microfone parecido com o da Xuxa aqui, né, um microfone automático, sem fio, um negócio aqui todo chique, da NASA, né? Desenvolvido pela NASA. O problema é que não funciona às vezes, né? Ele dá... Eu não sei se ele não gosta quando eu fico falando muito, aí ele apaga e fica sem som, por isso que o pessoal da técnica colocou aí abruptamente um intervalo, né? Para que eu prosseguisse. Ingrid Rodrigues, boa noite. Boa noite, Ingrid. Bom te ver aqui novamente, né? Mas como eu estava dizendo aí para vocês, não sei até onde vocês ouviram, mas sempre que se envolverem num acidente de trânsito, tanto quanto possível, faça um boletim de ocorrência, pega a placa do carro, se possível anota ou tira uma foto da CNH, carteira de motorista do outro carro, e pergunta nome, endereço e RG das pessoas que assistiram o acidente, porque claro, toda vez que tem um acidente, que os carros param na rua, sempre tem aqueles curiosos, né, que chegam perto, que ficam perto, tal. Então, por favor, lembre-se sempre de pegar o endereço dessas pessoas, o nome, RG, endereço, ou pelo menos o telefone, e pergunta, né, educadamente: o senhor viu o acidente, sabe o que aconteceu, eu não tenho dinheiro, eu não vou ter como pagar o conserto desse carro, o senhor, por favor, o senhor consentiria em ser minha testemunha? O senhor poderia me dar o seu telefone, o seu RG, para que eu chame o senhor como testemunha? O senhor poderia fazer isso para mim e tal? Quase todos fazem, viu? Quase todos. Principalmente quando o acidente é meio feio, assim, sabe? Sinal, passou num semáforo vermelho, atropelou alguém numa faixa de pedestre, coisa assim. Todo mundo... Não pensem em vocês que, não, ficar chato, ficar perguntando, querendo que a pessoa seja testemunha, tal. Não é chato, não. Não é chato não, porque de alguma maneira você pode até dizer, embora seja preferível não dizer, né? Dá a entender que amanhã pode ser ele, a pessoa que precisa de uma testemunha, né? E o povo brasileiro, eu sempre acho, e tenho certeza, o povo brasileiro sempre é muito solícito, é sempre muito, muito amigo, né? Traves Stana, boa noite, doutor Paulo. É muito bom aprendendo mais um pouco do teu conhecimento, apreciando a programação com muita chuva em Angola aí. Mais um de Angola, obrigado, Traves, sempre nos assistindo aí de Angola. Você está com bastante chuva aí, nós também aqui, viu? Não se preocupa não, porque aqui já choveu muito hoje, está chovendo agora, deu uma paradinha, já choveu bastante e a previsão é que chova mais ainda. Um abraço para vocês, Tanis. Jaqueline Gomes. Boa noite a toda a equipe do Cidade Ativa Online. Em breve juntos novamente. Abraços, doutor Paulo. Obrigado, Jaqueline. Bom saber de você. Faz tempo que eu não te vejo. Vê se aparece aqui para nos dar um abraço, tá bom? Gabriela Pérez. Boa noite, doutor Paulo. Assistindo de Ribeirão Preto. Parabéns pela programação. Que bom, Gabriele. Que bom que você nos assiste aí, Ribeirão. Se aqui está quente, eu nem vou perguntar para você como é que está em Ribeirão Preto. É um absurdo. Vicky, buenas noches, doutor Paulo. Saludos a todos vocês. A Vicky nos assiste do Chile. Vicky, muito boa noite. Um grande abraço para você, Vicky. Fico sempre muito contente quando você aparece aqui no nosso programa para dar um abraço na gente.
Casa Beneficente, Dr. Fritz, a luz é o caminho. Boa noite, Dr. Paulo. Sucesso para você e toda a equipe. Obrigado. A Casa Beneficente, Dr. Fritz, uma casa beneficente da qual eu me orgulho muito em fazer parte, faz um trabalho maravilhoso para aqueles que necessitam de atendimento médico. O Dr. Fritz faz operações espirituais que transformam a vida da pessoa. Eu já vi coisas aqui e quem quiser participar da casa, a casa funciona a cada sábado sim, sábado não, né? Este sábado, por exemplo, que eu não sei que dia vai ser, acho que dia 2 de dezembro, se não me falha a memória, neste sábado, dia 2, vai ter, o Dr. Fritz vai atender. Aí pula um sábado e no outro sábado atende novamente. Então é uma casa que não pensem vocês que é uma... Não, é uma casa, é um centro espírita, tal. Não é nada disso. O doutor, ele é bastante enfático e muito enérgico ao dizer que não é religião, que não quer saber de religião na casa. É evidente que a gente sempre acaba fazendo uma oração, tal, mas o foco aqui é operar e atender os males das pessoas que nos procuram, seja do ponto de vista médico, seja também do ponto de vista, muitas vezes, emocional, psicológico, porque nós também temos um atendimento especializado de orientação espiritual. Muitas vezes o que a pessoa tem nem é uma doença, nem é uma queixa patológica, né? Na verdade, a dor que mais dói, né? É a dor na alma, né? A dor da alma, dor da vida, a dor que a vida nos impõe. E a vida sempre reclama a nossa hora, né? A vida reclama a hora dela e você acaba passando por dificuldades físicas, pessoais, dificuldades de família, enfim. Para todos esses males, né, físicos, espirituais e principalmente corporais, o atendimento da Casa Beneficente Dr. Fritz é altamente recomendável. Eu estou por aqui, sábado sim, sábado não, muito orgulhoso de trabalhar nessa casa, juntamente com o Dr. Fritz e a equipe espiritual dele, formada, evidentemente, por muitos médicos. Mas vamos lá, mudar um cadinho de assunto, porque esse programa aqui visa esclarecer dúvidas jurídicas, né? E, de vez em quando, eu acabo abrindo a boca aqui, fazendo algum comentário político. Vocês até me desculpem por isso, mas tem coisa que eu não aguento não, né? Como, por exemplo, a semana passada, eu falei que o Congresso estava para aprovar, né, uma PEC, uma medida, enfim, uma reforma constitucional, limitando o poder decisório dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é um verdadeiro absurdo, né? É uma interferência no poder alheio que eu nunca vi nesse país. Eu já vi golpe militar, como aconteceu em 64, embora quando os tanques foram efetivamente na rua, quando os militares tomaram efetivamente o poder, eu era muito pequeno, não me lembro muito bem o que aconteceu, só tem imagens da época, né? Tem a imagem que era a principal propaganda do Exército, era a imagem de uma passeata que teve em São Paulo, de famílias andando com faixas, tal, pedindo uma intervenção militar, né, no Estado brasileiro, por conta do risco de um regime comunista, porque afinal o presidente, vice do Jânio Quadros, que havia renunciado, Jean Goulart, ele era comunista, ele era do Partido Comunista, ele era declaradamente comunista. E o povo, na época, ficou com medo do Brasil virar uma Rússia aqui, né, gente? Uma besteira muito grande. Hoje já se sabe, com provas cabais, provas incontestes,
de que os Estados Unidos bancou a Revolução Militar aqui no Brasil, financiou, deu todos os meios, como ensinou os militares brasileiros a espalhar notícias falsas e, enfim, o que a gente chama hoje de fake news. Na época, a fake news feita num jornal de grande circulação era difícil para burro, era muito difícil provar que era falsa, porque afinal os jornais eles tinham uma credibilidade muito grande, né? E depois deu no que deu, todos sabem essa história. Nem todos, na verdade, quem tem menos de 45 anos, quem tem 45 anos ainda lembra um pouquinho do final do regime militar, né? Mas quem tem mais de 50, 55 anos por aí, lembra e viveu esse período muito negro da nossa história, né? Período em que os brasileiros eram presos e eram encarcerados sem sequer ter direito a um advogado. Havia uma lei garantindo à polícia, ao regime militar, que o preso poderia, a partir do momento da prisão, o preso poderia ficar pelo menos 5 dias incomunicável, a fim de ser interrogado. Prazo esse que poderia ser prorrogado. Isso estava na lei, gente. Então, muitas famílias tinham um membro preso, sem qualquer explicação, sem dizer qual era a acusação, sem saber, sabia que o fulano foi preso, mas não sabia aonde estava, que delegacia, se é que tivesse uma delegacia, ele podia estar num quartel, ou ele podia estar nos chamados porões da ditadura, né? Recebendo lá algumas massagens. Na verdade, é um eufemismo para tortura. Eram torturados mesmo. As pessoas levavam choque, levavam pancadas, eram pendurados nus numa coisa chamada pau de arara, que nada mais é do que 2 cavaletes com um cano ligados por um cano de ferro, onde a pessoa era amarrada pelos pés e mãos e botava o joelho nesse cano, de modo que a pessoa ficava ajoelhado, entre aspas, né, nesse cano, de ponta cabeça, recebendo tudo quanto é tipo de pancadaria, de choque nas partes íntimas. Era uma coisa desumana, absurda, animalesca mesmo. Isso o Brasil viveu, né? Esse tipo de golpe, a poder de fake news, de coisas assim, nós vivemos isso. É por isso que quem é um pouquinho mais velho sabe do perigo que nós corremos ao final do mandato do Bolsonaro, né? O que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano aqui nesse país foi uma coisa extremamente grave. Eu tenho ouvido muita gente falar, não, mas os ministros estão dando penas muito longas para as pessoas que só estavam lá. Primeiro, eles não estavam lá só. Ninguém lá estava passeando, né? Ninguém lá estava, entre aspas, no domingo no parque, né? Com a família. Não, eles foram lá financiados por alguém, convencidos por alguém, depredando os poderes da República, porque eles tinham ordem de causar algazarra, alvoroço, né? Pandemônio mesmo. Para quê? Para que os militares decretassem, né, uma lei para garantir a ordem e o progresso e tomassem o poder. O que eles não queriam é que o Lula no poder, eles queriam que o Bolsonaro voltasse como representante dos militares, né? Graças a Deus, os militares mais antigos, que viveram a época do militarismo brasileiro, sabem o mal que fez para o Brasil, não concordaram com o Bolsonaro, que botou o rabinho no meio das pernas, principalmente ele e os filhos e os seus seguidores. Ele mesmo estava fugido, né? Ele mesmo estava lá de inocente, não sei de nada, estava lá nos Estados Unidos, na casa de um amigo
que também financiou essa história, como se não soubesse de nada, né? Enfim, todos sabem essa história, não vamos aqui gastar um tempo precioso, né, com essa prosa ruim. Mas o Brasil precisa perder esse ranço de autoritarismo, esse ranço de... há uma diferença entre autoridade e autoridade. Autoridade só os otários têm, só os imbecis têm. Imbecis que hoje estão no Congresso brasileiro e que promulgam uma medida e que aprovam uma lei limitando o poder decisório do ministro do Supremo Tribunal Federal, interferindo diretamente num dos poderes da República. O poder legislativo não pode interferir no poder judiciário, que por sua vez não pode interferir no poder executivo, que não pode interferir no poder legislativo. A separação dos poderes é um dos pilares da democracia. Aí vem um imbecil como presidente do Congresso, presidente do Senado brasileiro. Imbecil, por favor, me processe. Eu torço para o senhor me processar, porque aí eu tenho a possibilidade de provar a sua imbecilidade por ter forçado a aprovação dessa lei, forçado essa vingancinha idiota ao Supremo Tribunal Federal, cerceando a atividade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Até você ser acusado, porque quando você for ser acusado, aí você vai lá no Supremo e diz, desculpa, eu errei. O que você quer, na verdade, é que assim, não, você não tem autoridade para me julgar. Esse discurso já foi ouvido, não é? Teus coleguinhas, igualmente imbecis, chegaram a sugerir impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal só porque estava dando decisões contrárias à sua opinião. Você é um imbecil, presidente do Senado. Um idiota. E o que é pior, eu posso falar isso, sabe por quê? Porque você diz que é advogado. Você é formado em direito, você devia ter tido a vergonha na cara de pelo menos estudar ou honrar a ciência que você estudou. Tá certo? Não faz mais isso não, é muito feio. A história vai contar. A história, com certeza o teu nome, se é que o teu nome vai aparecer para a história, vai aparecer tristemente. Aquele que tentou interferir na autonomia dos juízes brasileiros. Não é? Se Deus quiser, tem lei que é efêmera, ô banana, tem lei que é efêmera, tem lei que não pega. Essa não vai pegar não, vai durar muito pouco. Você pode ter certeza disso, viu? Volta para a prancheta, volta para o estudo, né? Eduque-se, tá certo? Estude. Saiba o que fala, saiba o que faz e principalmente tenha consciência daquilo que você representa. Você representa o povo brasileiro, o Congresso Nacional. E não vem me dizer que o povo brasileiro quis isso. Que o povo brasileiro manifestou a vontade de limitar o poder decisório de um juiz. O povo não quis isso não, quem quis foi você e teus cúmplices, cupinchas, parceirinhos de irregularidades, parceirinhos de malversação dos recursos públicos. Viu? Para isso que você serve, para mais nada. Gente, boa noite, que eu fiquei nervoso agora. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.